eu vi no empreendedorismo uma capacidade de realizar coisas pessoais, eu ter meus próprios resultados, mas conseguir retribuir socialmente também. E eu acreditando cada vez mais que através do empreendedorismo que a gente consegue gerar relações sociais mais benéficas, na minha visão é tudo relacionado à energia, seja dinheiro a energia, seja o trabalho a energia, seja o nosso tempo, a gente sempre está trocando energia. E aí quando eu vi que a energia que a gente troca empreendendo, ela é muito mais para cima, ela é muito mais realizável, ela é o que realmente torna as pessoas mais próximas, eu entendi que era ali que eu queria estar. Que algumas das minhas referências fazendo um grande impacto social, não só nas suas ações filantrópicas, mas nas suas empresas, sendo lucrativos. E eu falei, eu posso ter um benefício pessoal, eu posso gostar do que eu faço e ainda posso gerar muito output social. E aí eu falei, é empreender que eu quero. A minha relação com a alimentação saudável, a alimentação natural, vem de casa. Eu nasci dentro disso. Na realidade, meu pai é um médico naturalista, homeopata. Nunca foi uma novidade. Eu sempre tive isso dentro de casa. E minha mãe que sempre foi a cozinheira. E ela consegue inventar, 4, 5 pratos diferentes com o que tem. Mas ela tem muita experiência em tornar coisas muito simples, muito saborosas. Eu acho que é a grande ciência da cozinha. Não é inventar demais, mas é ter ingredientes selecionados bons, pegar aquilo que é simples e tornar em algo extraordinário. Eu acho que é aí que está a base da culinária. O aspecto da saudabilidade que ela traz para a alimentação foi o que eu vivi a minha vida inteira. Então, para mim, é absolutamente natural, não é nada forçado, não é algo que eu tenha que pesquisar, não é algo que eu tenha que ficar pegando muita referência. O natural e o saudável fez parte da minha vida inteira. Nos Estados Unidos, quando eu fui para lá pesquisar o mercado de produtos orgânicos, a gente passou 3 meses fazendo um processo de service design, estudando o mercado inteiro, os players, como o consumidor come, como ele entende a comida. A gente fez 3 meses de aprofundamento dentro da cultura de alimentação e orgânica nos Estados Unidos. Quando eu comecei a ver aquilo e entender que a mensagem nos Estados Unidos já estava muito relacionada a qualidade de vida, mas indo para um aspecto mais prático da qualidade de vida, eu comecei a entender a reversão de lógica no que tinha que ser comunicado para as pessoas. Então hoje está muito relacionado ao que? A alimentação saudável e natural, a produtividade e longevidade. Bom, quando eu vi essa mensagem sendo passada lá nos Estados Unidos, eu comecei a entender que a gente tem que falar de sustentabilidade, a gente tem que falar disso tudo, mas o gancho de venda está relacionado a esses 2 temas, porque são os 2 temas centrais hoje dentro da vida moderna. Viver mais e, enquanto eu viver, poder ser mais produtivo para poder viver outras coisas também. Então eu vi muita gente tornando suas empresas grandes, com um aspecto social muito forte, e eu fiquei mais interessado ainda no tema. Nesse meio tempo, eu rodei a startup nos Estados Unidos de orgânico. Chamou ZipMesh e a gente conectava. Basicamente, o que a gente fazia era conectar produtores. Então, a gente era um marketplace em que os produtores colocavam sua produção e era muito doido porque era diária. E a gente saía para coletar no outro dia. Então, a gente falava que era the freshest food in the world, porque você recebia em casa alguma coisa 10h30, 11 horas da manhã que foi coletada às 8h. Então, era realmente same day, assim. E ali eu entendi muito da dinâmica de consumo no mercado de orgânicos e tudo mais. Ali eu entendi que existe todo um aspecto de sustentabilidade, de saudabilidade do lado do consumidor. O consumidor, de fato, procura isso tudo.
Nós não conseguimos passar para a segunda rodada de investimento. O nosso custo de aquisição de usuário foi muito maior do que a gente pensava, mas foi uma experiência que me trouxe praticamente todo o entendimento que hoje eu tenho de experiência do usuário. Foi lá que eu consegui esse reconhecimento, entender isso. As pessoas comendo melhor, as pessoas geram mais produtividade, geram mais resultados para a empresa e aí, novamente, aí como empreendedorismo, é bom para todo mundo. A história do The Plant começou comigo e esse meu sócio. Nós estávamos procurando empreender dentro do ramo de alimentação, mas nós queríamos fazer alguma coisa um pouco mais startup, digamos assim. E aí nós começamos a aventar possibilidades, desenvolver uma marca chamada Fresh & Co, que ia entregar alimentação saudável dentro do corporativo, porque é provado que os funcionários ganham muita produtividade, ficam menos doentes, trabalham melhor. E aí nós estávamos procurando pessoas, parceiros para produzir o alimento com a gente. Nós encontramos um parceiro que na realidade nos ofereceu o restaurante dele. Não era o que a gente pensava e não era o que a gente queria para a gente naquele momento, mas nós enxergamos como uma boa oportunidade. Nós não tínhamos muita pressa, mas acabou que ali em janeiro de 2019 nós tivemos a primeira conversa. 1, 2, 3 de fevereiro a gente já estava fechando um contrato com ele e estávamos comprando um restaurante. O que a gente entendia de restaurante era muito pouco ou quase nada. De fato, nosso entendimento sobre restaurante era incipiente. O restaurante, eles são os 3 setores em um só. Ele é o varejo, ele é a indústria e ele é serviço. Então, se eu posso falar de tudo que eu vivenciei, se tem um ramo mais difícil que esse, realmente eu desconheço. E aí nós decidimos encarar o jogo e ficamos pensando assim, vamos fazer isso aqui em 3 meses, elaborar um cardápio, vamos fazer o melhor projeto arquitetônico, vamos gastar um baita dinheiro nisso tudo, ou vamos meter as caras e em 20 dias fazer um restaurante. E nós decidimos fazer um restaurante em 20 dias. A estrutura de cozinha já estava lá, impossível fazer em 20 dias, mas toda a estrutura externa, a gente chamou o arquiteto, que é um amigo meu, que entende muito de fluxo, varejo, e nós desenvolvemos tudo em 20 dias. Do projeto à inauguração, a gente começou dia 10 de fevereiro e 1º de março nós inauguramos. E essa história é uma história dentro de um restaurante muito baseada em criatividade. E sem reinventar modelo de equipe de atendimento, reinventar modelo de gestão de cozinha, reinventar nosso cardápio. Foi muito um processo de reinvenção mesmo. Na realidade, eu acredito que o processo criativo é conseguir trazer experiências, linkar pessoas, claro, ter boas referências, conseguir trazer isso tudo dentro de uma história. E aí nós conseguimos criar boas histórias dentro dos nossos pratos. Eu muito linkando e instigando principalmente todos os envolvidos nisso. Então, num primeiro momento, nós tínhamos um chefe executivo, uma pessoa que ficava mais à frente da cozinha, nós tínhamos todos os nossos fornecedores, nós tivemos alguma mão de consultor ou outro, e eu que sempre fiz esse link todo, no sentido principalmente do que eu considero que o nosso cliente tem interesse. Esse é o nosso business lá dentro, a gente quer saber muito bem o que o cliente quer. Nós temos lá um público muito fiel. Creme de abóbora é uma torrada sem glúten. Um camarão é uma pescada. Eu quero gerar muito valor para a minha cadeia de fornecimento. Eu quero comprar de quem eu conheço. Eu quero comprar de quem eu posso trocar uma ideia ao telefone. Eu não quero comprar de um distribuidor, de uma indústria que eu falo só com o comercial dele. Eu não quero fazer isso. Então a gente quer gerar valor para quem está ali no meio. Eu quero gerar valor para a comunidade. Se eu compro queijo de cabra, se eu compro a verdura de quem está próximo de mim, até 40, 50 quilômetros ali próximo, eu estou deixando todo o dinheiro no meu ecossistema. Então, o pequeno produtor, ele faz sentido tanto para o nosso posicionamento de mercado, tanto para o nosso business, como para o nosso processo criativo, que é bom desenvolver com eles, quanto para a geração de valor que a gente gera para todos os nossos stakeholders. Tudo do The Plant é feito dentro do The Plant. Nossa cozinha, se você for lá, realmente eles estão fabricando tudo. A gente não compra nenhum molho, a gente não compra nenhuma base.
a gente não compra nenhum preparo, a gente não compra nenhum realçador de sabor, a gente não compra nada de fora, nada. Se você for no nosso estoque, ele é basicamente hortifruti, que é a base da culinária saudável, né? Tudo lá chega realmente cru, chega raw, chega ingrediente, e a gente transforma aquilo ali no que a gente quer para as pessoas, né? Quando a gente compra ingredientes do produtor local, a gente está prezando por todo o aspecto, claro, econômico, social e ambiental, mas a gente também está falando muito em servir o melhor alimento possível para os nossos clientes. Quanto tempo que você já está plantando mirtilo aqui? A gente começou em abril de 2019, né? Então, 2 anos e 4 meses, mais ou menos. E aí vocês vêm desenvolvendo mais com a finalidade mercadológica mesmo? Isso. Fazer aqui o sustento do sítio, né? Poder pagar as contas aqui através disso e ter uma qualidade de vida boa, né? A gente vê um potencial muito bom no mercado do mirtilo. Aqui a gente tem o mercado de Brasília, que está do lado aqui. Daqui para lá, para Brasília, é 15 minutos, então chega o mirtilo fresquinho para o consumidor, né? Uhum. Brasília tem um público consumidor assim que é muito ligado em saúde, nutrição, né? Um gosto apurado, então acho que o mirtilo é muito bom aqui para essa região onde a gente está. Aqui a gente está olhando também um cultivo de morango orgânico. Uma coisa que a gente sempre fica pensando muito no restaurante é como a gente consegue trazer para próximo todo tipo de ingrediente que a gente utiliza lá, muito pela questão ambiental. Então a gente falar em trazer um orgânico do sul ou um mirtilo do Chile, para a gente é meio contraproducente, porque a quantidade de combustível fóssil que vai se gastar, a quantidade de câmaras refrigeradas que vai passar de uma para outra. Então a gente tem todo um aspecto ambiental, mas para a gente também é muito importante, tão importante quanto, quando a gente tem um restaurante e precisa manter a qualidade dele, é o quanto se perde de sabor, de cor e de aroma ao longo desse caminho. Esse objetivo de sempre comprar o mais próximo da gente, para a gente diminuir nossa pegada ambiental, mas para a gente aumentar a qualidade daquilo que a gente serve. Qualidade em aspectos nutricionais, mas todos os aspectos também de sabor, de paladar. Quanto mais próximo, quanto mais o morango, a gente comprar um morango daqui, que roda 10 km para chegar no restaurante, eu acho que é difícil ter um morango mais fresco do que esse. Sim. A gente ainda traz para o orgânico, que traz mais sabor, traz mais nutriente, a gente está falando de um fruto com mais sabor e mais nutriente ainda. E a gente aqui do outro lado do balcão, né, a gente se sente muito satisfeito de ter essa priorização de vocês, né, de dar valor para quem está aqui próximo de vocês, né. Para a gente é muito importante contar com essa oportunidade de vender para quem está perto aqui. Facilita para a gente também se desenvolve e procura fazer um produto de melhor qualidade também para atender as expectativas de vocês. Eu acho que a gente tem que criar uma distinção muito clara entre alimento e produto alimentício. O que eu sirvo lá é alimento. Eu, de fato, não processei, não passou por nada industrial ou químico o que a gente serve no nosso restaurante. Existe uma tendência dentro de produtos naturais, de orgânico e tudo mais, de sempre gerar muito foco em um nicho. Então, ou você é o vegetariano, ou você é o sem glúten, ou você é o 100% orgânico. Então, você já está operando dentro de um mercado pequeno, que seria do natural, e tem muita gente que fala, não vou lá porque é natureba. E aí você acaba se restringindo, porque aí vira vegetariano, ou vira sem glúten, ou vira funcional. E desde o dia 1, depois que eu passei por essa experiência dentro da minha loja primeiro e depois principalmente nos Estados Unidos, eu falei, não, nós não vamos nichar. Então, por exemplo, todos os nossos pratos lá são feitos com ingredientes sem glúten. Na nossa cozinha não entra farinha de trigo. Só que nós fizemos questão de colocar um pão com glúten para contaminar a nossa cozinha e a gente não ser um restaurante sem glúten. Ele só pode ser assado depois de 12 horas, né? E isso faz com que o fermento natural cresça, haja dentro da massa, né? Então, se eu quero um pão para amanhã, eu tenho que ser feito hoje para que respeite as 12 horas de fermentação natural. Isso é que vai dar o grande diferencial do pão, isso que vai dar a maciez, isso que vai deixar o pão mais vistoso e muito mais fácil de degustação, de comer, realmente.
Então, nós, desde o dia 1, decidimos que nosso alimento ia ter origem, nosso alimento nós vamos saber de onde é e não vai entrar nada que a gente considera prejudicial à saúde humana e a do mundo. Eu vou em busca de fornecedores, eu vou em busca de novos ingredientes, eu vou em busca de coisas diferentes que a gente pode agregar dentro da nossa cozinha. Eu vejo se isso tudo é viável financeiramente, em termos de preparo e serviço, e aí a gente começa a montar a partir disso combinações diferentes. Então, por exemplo, nós recriamos todas as nossas saladas agora, acabamos de soltar ela. Eu queria uma salada que tivesse queijo feta, só que, infelizmente, ela não era viável, ela não tinha fornecedor para isso. Nós fomos para o queijo de cabra da Cabríssima, que é local, que tem praticamente o mesmo sabor. A gente teve que mudar alguma coisa na doçura dele, porque o queijo era menos forte. É um processo que, na realidade, ele não acontece de uma vez. Numa única salada, como a gente não achou o fornecedor, como a gente não achou o ingrediente que a gente queria, nós tivemos que mudar um pouco da doçura do prato para combinar com aquele queijo que a gente achou. Nossos clientes são todos pessoas físicas ou pequenos comerciantes, como restaurantes, bares, empórios, sempre pequenos. A gente prefere fornecer para os pequenos comércios porque eles têm condições de acompanhar o nosso processamento, a forma que a gente faz as coisas. E a gente se comunica melhor. O pequeno comerciante, ele conhece com mais profundidade nosso produto e a gente pode trocar melhor com eles. Quando nós fomos desenvolver as nossas próprias metodologias de gestão, principalmente, quando nós fomos desenvolver também o nosso cardápio, nós não conseguimos achar muitas referências no mercado. Basicamente, tudo que a gente recebeu, que outros restaurantes fazem, ou talvez até consultores mesmo fazem, a gente jogou tudo fora e fizemos do nosso jeito. Desde como hoje a gente numera a mesa, que é diferente de outros restaurantes, até as metodologias de gestão, porque a gente não conhecia nada. Então, a gente não conhecia nada, o que a gente viu a gente não gostou e a gente trilhou o nosso próprio caminho. Então, muita lógica do que a gente colocou ali não é a lógica de restaurante, não é a lógica de restaurante. Nós inventamos o nosso próprio jogo. E eu acho que as pessoas reconhecem isso, as pessoas veem valor nisso. E, novamente, elas acabam nos retribuindo. Então, nossa história de restaurante foi muito uma história nossa, uma história própria. Duas pessoas que não eram de restaurante, tem esse aspecto da curiosidade, e eu acho que depois da curiosidade vem a criatividade, de sempre procurar coisas novas, sempre entender mais, de conversar muito com os nossos fornecedores. Eu acho que isso é um aspecto que gera muito insight para a gente poder botar isso no nosso menu. O The Plant, ele é um restaurante com um aspecto de bistrô, então ele tem que ser bonito, ele tem que ser muito bem apresentável, ele tem que ter aquela característica de comer com os olhos. Nós somos natural, então sim, não dá para trazer ingredientes que façam mal às pessoas. Como que eu faço uma comida muito bonita, bem servida, num tempo bom, com um preço bom, que seja natural? Só tem um jeito, sendo criativo. Não tem outro jeito. Então, o aspecto da criatividade, ele está em conseguir trazer esses três elementos para dentro do restaurante em cada um dos nossos pratos. Não adianta tão somente eu falar que você pode trocar o seu menu semanal, não adianta eu falar que você pode fazer um restaurante em 20 dias, caso você não tivesse, como meu sócio tinha uma gráfica para fazer um letreiro gigante em 20 dias, caso você não conhecesse o arquiteto que eu conhecia, caso você não tivesse o entendimento da experiência do usuário que eu adquiri ao longo de todo esse período. Então, assim, as coisas não são uma consequência simples de tão somente atitudes, mas sim de uma história. Nós encontramos como propósito criar conexões verdadeiras. Isso significa o quê? A gente entende que o alimento ele tem essa capacidade de criar conexões verdadeiras. Quando eu trago a mensagem de que existem pessoas plantando e colhendo o seu alimento, eu acho que isso te aproxima muito do seu alimento.
Eu acho que isso te traz uma nova conexão. Então, quando eu começo a te apresentar as pessoas que estão cultivando o seu alimento, você começa a criar, eu acho que uma conexão, e que a gente usa muito a palavra genuína, com o alimento que você está consumindo.